Olá a todos, me chamo Lucas Salgueiro e venho apresentar esse trabalho que tem como título Caminhos para uma Pedagogia Social Favelada. Bom, esse trabalho, na verdade, é o recorte de uma tese de doutorado que eu venho desenvolvendo no programa de educação, Formações e Desigualdades Sociais, da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil. E a gente vai mostrar principalmente essas diretrizes principais que a gente vem encontrando para fazer essa pesquisa em educação, considerando também que é uma pesquisa que está no seu primeiro ano. Então, a gente iniciou esse projeto em março de 2024. A gente tem, então, alguns meses aí, mas a gente já encontrou algumas coisas e já tem um caminho delimitado. Digo nós também, porque faz parte desse trabalho como coautor Arthur Viana Ferreira, que é o orientador desse trabalho, e como um todo o grupo fora da sala de aula que nós fazemos parte, na mesma UERJ. Bom, tem alguns campos aqui que são principais para nós, então que eu acho que são relevantes a gente destacar um pouco melhor. Bom, em primeiro lugar, a gente está falando de uma pedagogia social. A gente está falando, então, do campo que trata principalmente das práticas educativas em espaços não escolares, mas não apenas. A pedagogia social caracterizada por seu campo teórico da educação social. Então, o nosso foco aqui é tratar de práticas educativas que partem de demandas da sociedade, não necessariamente de demandas de um currículo, de uma legislação. E a gente traz essa pedagogia social, que já é teoria e prática, a partir do que fazem educadoras e educadores sociais, a partir de um novo marco, que eu chamo de pedagogia social favelada, a partir da experiência das favelas, que na verdade é um fenômeno que ganha esse nome no Rio de Janeiro, ganha esse nome no Brasil, aí na virada do século XIX para o XX, o termo favela, que geralmente é designado para bairros marginalizados, pobres, inicialmente mais voltado a territórios de morro, mas também hoje em territórios planos, mas muito vinculado à ideia de precariedade de moradia, de direitos sociais, de um local que está meio que às margens do tecido urbano. Mas a gente tem também esse fenômeno em boa parte do mundo. Então, a gente tem esse fenômeno tanto nos países europeus quanto na América Latina. A gente tem o termo em inglês, que geralmente é a tradução de favela para Slum, SLUM, mas cada lugar tem seu termo e suas práticas específicas, suas especificidades, né? Mas a gente está tratando aqui principalmente de uma pedagogia social, ou seja, uma teoria prática que dialoga com o trabalho do educador e educadora social, um trabalho socioeducativo, que venha de acordo com a experiência da favela. Ou seja, a gente faz uma teoria prática, ou seja, uma praxis, baseada no que já ocorre na favela. Então, para mim, não é necessariamente um trabalho que eu estou somente inventando, mas sistematizando algo que já existe por si. Já existem pessoas nas favelas do Rio de Janeiro, do Brasil, fazendo esse tipo de trabalho, e de alguma maneira o que eu estou fazendo é sistematizar isso para existir uma teoria própria que guie trabalhos que se encaixem nesses contextos, geralmente de marginalização. Para isso, eu trago aqui como diretrizes, e aqui tem na tela também um esquema que eu criei que mostra como que a gente chega e sistematiza essa pedagogia social favelada. A gente tem aqui alguns campos principais, mas eu diria três principalmente. A gente tem o campo da pedagogia social crítica, que é um braço específico da pedagogia social, né? Que não é necessariamente voltado àquela primeira onda da Alemanha, na virada para o século XX, ainda muito ligada ao Paul Natorp, esses primeiros autores, mas é uma onda crítica que já vem ali na virada para o século XX, mas na década de 50, 60, que critica, né, essa ideia da sociedade, muito ainda orientado, essa pedagogia social crítica, pela Escola de Frankfurt, pelo Paulo Freire, pensando no contexto latino-americano. Então, a gente parte de uma ideia de pedagogia social crítica, principalmente vinculada a dois elementos aqui. Pedagogia social que tem que ter uma visão crítica acerca do mundo e da sociedade,
e também que busca, que visa uma transformação social profunda e não só um apaziguamento de conflitos sociais. Isso é uma coisa importante e diferente. E, ao mesmo tempo, a gente pensa nisso como um campo das ciências da educação como um todo. Então, a gente debate com o campo da educação, primeiramente, pensando em uma educação que não está vinculada só a currículo, mas a demandas sociais, e a partir dessas demandas, tendo um olhar crítico e uma visão de transformação. Segundo, a gente parte da ideia das representações sociais de favela. A gente vai fazer esse trabalho, primeiramente, a partir do que educadores que atuam na favela pensam e agem a partir do significado que eles têm da favela. Então, a gente vai estar nessa realidade, mas também pensando em como que se representa a favela na própria favela. Ou seja, que significados se dão a essa ideia, a esse objeto, entre aspas, e a partir do entendimento que se tem da favela, o que se faz nela, quais atitudes que se tomam frente a esse fenômeno. Então, tem essa importância que vem da psicologia social, vem da teoria das representações sociais, que é preconizada pelo Serge Moscovici, mas a gente segue também uma linha mais próxima ao William Dwasi, já que ele que trata de uma abordagem societal que foca nas dinâmicas sociais de um grupo. Então, é uma abordagem um pouco mais sociológica e que também combina mais com o que a gente vem fazendo aqui. Então, essa é a nossa ideia, primeiramente, voltada a esse campo da psicologia social. A gente tem também uma ideia aqui que vai de pensar nas experiências sociais e educativas em favelas. E aí, o que que a gente faz? A gente tem essa ideia, primeiramente, de pensar na pedagogia social crítica, nas representações sociais, mas também não só de pensar nessas representações entrevistando esses educadores, mas vivenciando as experiências sociais e educativas que eles têm. Então, para a gente, é um trabalho de observação de campo que parte de três campos: de uma visão sociológica daquelas experiências sociais, uma visão histórica para pensar na favela como um todo, como um fenômeno histórico também, mas também fenomenológico. E aqui eu acho que é uma das últimas coisas que eu queria tratar nesse campo teórico, que essa fenomenologia que a gente parte lá do Russell, na verdade é uma inspiração, mas é uma forma da gente ir a campo, já que esse trabalho não necessariamente segue uma análise fenomenológica, mas sim é, precisa e utiliza como ferramenta de pesquisa a observação de campo, e essa observação de campo é inspirada na fenomenologia. É por isso que a gente parte dessa visão do Russell, primeiramente, de observar as coisas como elas são, de fazer o exercício de redução fenomenológica e Pocher, para a gente vivenciar aquele momento dado, mas também pensando em todas as críticas que a fenomenologia mesmo desenvolveu com o tempo. Então, a gente tem, primeiramente, essa visão das coisas como elas são, que parte desse exercício de consciência da fenomenologia, mas também fazendo uma crítica a ela própria. Depois, lendo esse exercício fenomenológico de observação a partir de campos diversos, como a sociologia e a história. Então, aí tem o nosso esquema principal de pensar em um diálogo entre a experiência, que é pensada aqui a partir da fenomenologia, sociologia e história, da educação, que é pensada a partir da pedagogia social crítica, e das representações, que é pensada a partir da psicologia social e da teoria das representações sociais. Então, a partir daí, a gente faz um esquema todo para entender o entendimento que se tem sobre favela, que práticas se fazem na favela e que atitudes se tomam, principalmente atitudes sociais e educativas, a partir da representação de favela. Assim, a gente visa sistematizar essa pedagogia social favelada, que tem um viés que a gente vê como crítico e emancipador, um viés que se vê como emergente das margens e buscando uma maior emancipação social, já que a gente mostra o trabalho que emerge a partir dos conflitos, das desigualdades sociais como um todo, mas visando transformar elas.
Então, é um trabalho que é feito não levando a favela como objeto, mas sim como o local que se parte, o norte que se parte para fazer uma pedagogia social transformadora. Não necessariamente só para aqueles territórios, mas para práticas que visam combater as desigualdades, opressões e violências como um todo. Isso para a gente é uma forma também de fazer algo diferente do que geralmente é feito. Nesse primeiro ano, a gente já fez alguns levantamentos bibliográficos sobre trabalhos de representações sobre favela, e a gente vê muito ainda é, uma continuidade de uma visão ainda da favela como local de pobreza, de desigualdade, violências, mas pouco explorando ainda o potencial transformador dessas realidades. Se vê opressão, mas não o que se faz para combater a opressão. E essa é um pouco das nossas ideias aqui de fazer um combate à opressão, uma ode a tudo que vem sendo feito aqui a partir da emancipação, pelo que já é feito e pelo que já é praticado nas favelas do Rio de Janeiro, do Brasil e, por que não, do mundo, das periferias do mundo como um todo. É isso que a gente pensa aqui, e sigo transformando essa pesquisa em tese nos próximos anos. Agradeço por quem ouviu até aqui. Grande abraço, pessoal.